Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, hoje a gente vai estar retornando às nossas aulas, nossas videoaulas direto. Toda semana terá um novo vídeo. E hoje a gente vai falar um pouco sobre o capitalismo. Por que a gente vai falar sobre o capitalismo? Porque é um assunto que costuma cair muito nos exames do Enem. E também para você que ainda está estudando fundamental e ainda está no primeiro ou no segundo ano do ensino médio, você vai estar podendo aprender um pouco mais sobre capitalismo quando chegar a fazer o Enem e chegar lá e para arrasar na prova, ok? Mas antes de começarmos, já peço a você que se inscreva no canal, deixe seu gostei, se quiser compartilhar com os amigos, vai estar me ajudando muito. E então, respire fundo, bora lá, ok? Mas antes temos que pensar o que é o capitalismo. Temos que se fazer essa pergunta: o que é o capitalismo? Bom, o capitalismo nada mais é do que um sistema político-econômico que possui como principal objetivo o lucro. Sim, o dinheiro. Ele é o principal objetivo do capitalismo, é o dinheiro. Por isso, ele é pautado na propriedade privada dos meios de produção, apresentando a lei da oferta e lei da procura. Lei da oferta e da procura. Oferta e procura. Não pode esquecer disso. Mas quando começou, existe cinco fases do capitalismo. Tem o capitalismo comercial, o capitalismo industrial, o capitalismo financeiro e mais dois que no momento eu não estou lembrando. Mas hoje a gente só vai falar do capitalismo comercial. Também chamado de pré-capitalismo, ocorreu no século XV até o século XVIII. Bom, corresponde ao período de transição do modo de produção feudal ao capitalismo propriamente dito. Como assim, Larissa? Simples. No século XV ainda estava sendo comandado pelo feudalismo naquela época, e do nada não. Pouco a pouco veio assim, se aproximando o capitalismo. Então foi uma transição de modo de produção feudalismo para o capitalismo propriamente dito. Também corresponde com a primeira revolução industrial. Sim, a primeira revolução industrial ocorreu no século XVIII. Sim, na Inglaterra. Se você quiser um vídeo, a gente pode estar fazendo. Só deixar aí nos comentários sobre a primeira Revolução Industrial. Também, corresponde também ao período de predomínio do mercantilismo. Calma que já vou explicar para você o que é o mercantilismo. Sim, ele é marcadas pelas grandes navegações. Sim, aquelas que nesse contexto os países europeus, no alvo de conquistar uma balança comercial favorável, em que exportações deveriam superar importações, sim, o país tinha que exportar mais e importar menos. Então, o modo de ganhar naquela época era com as navegações. E promoveram então grandes conquistas territoriais no Novo Mundo, transformando terras conquistadas em colônias, como por exemplo o Brasil. O Brasil foi colônia de Portugal. Portugal veio colonizar o Brasil e acabou que o Brasil sendo colonizado por Portugal. O Brasil exportava daqui os seus materiais, como pau-brasil, açúcar, tudo para lá, para Portugal, assim, dessa maneira, fazendo com que Portugal enriquecesse muito rápido, né? E no período comercial, chamado de fase de acumulação primitiva do capital, as metrópoles desenvolveram o monopólio comercial. Ou seja, eles impuseram exclusivismo no comércio, em suas respectivas colônias subordinadas, essa palavra quase não sai, ao pacto colonial. O que era o pacto colonial? Cabe destacar que a riqueza naquela época era definida
pela quantidade de pedras preciosas que um país tinha. No caso, levado pelo ouro, prata, e era por isso que essas navegações eram muito importantes. Em cada território que um país conseguia colonizar, eles exportavam de lá suas riquezas, ouro, prata, só que quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, não ocorreu isso logo de cara, né? Ainda teve muito chão pela frente para depois eles conseguirem descobrir que aqui no Brasil havia ouro, que era em Minas Gerais. Mas isso a gente deixa para a próxima aula. O que importa aqui, que os principais potências era Portugal e também era a Espanha. Países que enriqueceram que enriqueceram e se fortaleceram com a atividade comercial e o colonialismo, claro, né? E dessa forma surgiu a primeira divisão internacional do trabalho, que é o DIT, marcada pelas exportações de matérias-primas das colônias às metrópoles, que por sua vez forneciam produtos manufaturados à colônia. Como assim, Larissa? Como eu expliquei, o Brasil exportava os seus bens, as suas matérias-primas para Portugal, e Portugal de lá mandava os seus produtos manufaturados para o Brasil. Como, por exemplo, tipo, o Brasil mandava a cana-de-açúcar. Aí de lá já vinha açúcar num pacote, vamos dizer assim, numa sacola. Aí, no caso, a sardinha, daqui saía com um peixe, saía a sardinha daqui e ia para lá, já voltava numa lata. Era isso que acontecia. Era o mercantilismo. A colônia fornecia para o país seus produtos, matérias-primas, e os países forneciam os produtos manufaturados para a colônia. E assim foi ocorrer isso desde o século XV até o século XVIII. Então, você que gostou, já se inscreva no canal e deixe seu gostei. E teremos no próximo vídeo, vamos falar mais um pouco sobre o capitalismo industrial, o capitalismo capitalismo financeiro, o capitalismo informacional. Então, meus amores, muito obrigado e tenham boas aulas. Estudem, hein? Tchau, tchau. Beijos.